privilegiando os indivíduos que possuíam pescoço longo. A variação é hereditária. Após milhões de anos, as girafas de pescoço curto desapareceram e a população de girafas era composta apenas de indivíduos de pescoço longo. Darwin conseguiu elaborar uma teoria que explicava as mudanças das espécies, mas não conseguiu explicar como surgia a variedade entre indivíduos da mesma espécie. Apenas constatou que existiam indivíduos diferentes dentro da espécie. Na mesma época que Darwin publicou seu livro, em 1859, surgia um outro naturalista que estudava os mecanismos da herança. Gregor Mendel descobriu o mecanismo de herança, como as características dos pais passam para os filhos. Mas só no início de 1900 é que os trabalhos de Mendel foram retomados. 20 anos depois, já se sabia que os mecanismos de herança descobertos por Mendel estavam relacionados aos cromossomos. Por volta de 1940, uma teoria evolucionista mais consistente tomou forma, auxiliada pelas descobertas da genética. Ela foi chamada de teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. O neodarwinismo está fundamentado em mecanismos de variabilidade genética, entre eles a mutação e a recombinação. Primeiro vamos entender o que acontece na mutação. Imagine um segmento de RNA com essa sequência. A sequência AAA codifica o aminoácido lisina e a AAU a asparagina. Portanto, essa sequência de RNA mensageiro vai dar a seguinte sequência de aminoácidos: lisina, lisina, asparagina e lisina. Se ocorrer uma mudança na sequência de RNA, ao invés de AAU, fica AAC, a AAC também se liga à asparagina. Portanto, o aminoácido não vai mudar. Mas se a mudança no RNA mensageiro for para AAA, a sequência de aminoácidos mudará? Como vimos, nem sempre uma mudança de base ocasiona a síntese de uma proteína nova. Mas em alguns casos, a simples troca de uma base nitrogenada pode produzir uma proteína completamente diferente. Se essas mudanças na sequência de bases nitrogenadas do RNA mensageiro vierem de mudanças do DNA, teremos uma mutação. Mas, pai, nem sempre a mutação é favorável, né? Às vezes deve acontecer casos em que a mutação traz desvantagens ao indivíduo. Com certeza, né? Que papo mais cabeça. Chegou o estraga-prazer. Eu estava conversando com sua irmã sobre a teoria da evolução. Ah, sei. É o sabichão. Vai dizer que você sabe o que é mutação? A mutação é qualquer troca de base nitrogenada na sequência de DNA. E não só sei o que é mutação, como sei também que a recombinação genética pode ser uma das responsáveis pelas variações apresentadas em organismos da mesma espécie. Quer ver só? Vamos supor dois indivíduos da mesma espécie. Eles têm 3 pares de cromossomos em suas células. Formam gametas com 3 cromossomos cada um. Os gametas se combinam, formam novos pares de cromossomos. O descendente vai possuir 6 cromossomos provenientes de 2 lotes, um que veio da mãe e outro que veio do pai. Esse descendente poderá formar então 8 tipos de gametas diferentes, provenientes das diferentes combinações dos 2 lotes recebidos, um paterno e outro materno. Sabichão mesmo, hein? Aê, filhão! Conhecimento é conhecimento, né, gente? A recombinação genética explica a variabilidade existente entre os indivíduos de uma mesma espécie, certo? A recombinação genética acontece durante a meiose, só em organismos com reprodução sexuada. Existe uma fórmula para calcular o número de gametas diferentes que um indivíduo pode formar. É fácil, é 2 elevado à potência n. Este n é o número de pares de cromossomos presentes na espécie. Nós, da espécie humana, temos 23 pares de cromossomos nas nossas células. Então, no nosso caso, o cálculo fica 2 elevado a 23, que dá 8.388.608 gametas diferentes, com as combinações possíveis entre cromosomos recebidos da mãe e do pai. Nossa, mais de 8 milhões de combinações diferentes? A partir de 2 lotes de cromossomos que recebemos dos nossos pais. Pô, Renato, eu tô lá fora te esperando há um tempão. Você tá com medo, né? Olha só, Flávia,
Esse aqui é o resultado da combinação entre um espermatozoide, entre as 8 milhões de combinações diferentes que o nosso pai produz, e um óvulo entre as 8 milhões de combinações diferentes produzidas pela nossa mãe. Tudo pra resultar nesse pestinha. Não esqueça que vocês saíram da mesma forma que ele. Que ótimo, a família toda reunida, assim que eu gosto. E agora, hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós conhecemos a teoria da evolução, uma teoria criada pelo naturalista inglês Charles Darwin, no século XIX, que unificou o pensamento da biologia. Darwin constatou a existência de indivíduos diferentes na mesma espécie, mas não sabia qual era o mecanismo que podia explicar tal fato, e que a sobrevivência dos indivíduos depende do meio. Os mais adaptáveis têm mais condições de sobreviver e deixar mais descendentes. Nessa teleaula também, você viu a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, uma teoria mais recente que aceita a seleção natural e explica a variabilidade genética, e aprendeu o que é mutação e recombinação genética. Então, aproveitando que a família está toda aqui reunida, eu queria me despedir de você. Foi uma convivência muito feliz, instrutiva. Eu sabia que ela ia ficar emocionada. A minha mãe tá querendo se despedir. É que hoje termina o nosso curso de Biologia aqui no Telecurso 2000. Tomara que você tenha aprendido tanto quanto a gente. E boa prova. Tchau. Tchau.